simplesmente a melhor matéria que eu tive no curso de economia e quero compartilhar com vocês como é que foi essa experiência e que matéria é essa. Tem várias outras matérias no curso que são padrões ali até pelo MEC para várias instituições. Mas as instituições, as faculdades conseguem ter matérias diferentes a partir das eletivas. Então você pode ter um tipo de eletiva que é distribuído numa faculdade, na outra não é a mesma coisa e assim por diante. Então aí que tá um diferencial das instituições também. E estudando aqui no IBMEC, já tô no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tô no 7º semestre, tô pra terminar o curso esse ano e me formar. Nem parece que tá chegando, mas tá chegando. E o IBMEC abriu justamente nesse semestre, nesse primeiro semestre de 26, uma eletiva chamada CEO Perspectives. E qual que era o objetivo deles criando essa disciplina? Poder seguir, inclusive, uma referência de uma aula que pegaram de base ali do MIT, que a ideia é conectar os jovens estudantes da faculdade com grandes lideranças do mercado corporativo. Então, no caso, CEO Perspectives, porque a ideia era conectar os alunos com grandes CEOs de instituições que são referência, pessoas que são muito boas, qualificadas, que são a alta liderança de todas as companhias. Então, assim, o CEO é o papel da pessoa que, na tradução literal, seria o bam, né? Pra gente facilitar a interpretação. Então, é a pessoa que tá ali no alto de maior, tá no cargo de mais alta liderança dentro da instituição ali no universo corporativo da empresa em que ele atua. Então, ele que tá ali movendo a cultura, sendo o guardião da cultura, vendo a visão, pensando em estratégia, liderando os diretores mais importantes para poder, então, fazer a empresa andar e se encaminhar com um propósito e a fim de crescer cada vez mais. Então, justamente, a instituição, né, o IBMEC, teve essa ideia de conectar vários CEOs com os alunos e aí criou essa eletiva que, de fato, é, assim, muito fantástica, maravilhosa e que dá ensinamentos absurdos. Então, contando aqui pra vocês, gente, a gente tem a oportunidade ao todo, ó, deixa eu contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 empresas. Eu até anotei porque eu fiquei com medo de esquecer. Então, ao todo, a gente falou com os CEOs do Bank of America Brasil, Casas Bahia, o Google, na verdade foi o presidente do Google Brasil que a gente falou, McKinsey também, que é uma consultoria extremamente famosa no mundo todo, Bradesco, Redditor e Fleury. Então foi muito legal, porque foi uma matéria que permitiu que a gente tivesse acesso a CEOs de diferentes áreas e setores. Então não é que ficou só, por exemplo, no ramo financeiro, só saúde ou só algum nicho específico. Foi super mesclado. Então a gente falou desde CEOs do setor financeiro, como por exemplo Bank of America e Bradesco, até consultoria com a McKinsey, ramo de saúde com a Redditor e Fleury, varejo com Casas Bahia, tecnologia com o Google. Então, assim, foi algo muito completo que fizeram, de fato, pra gente conseguir ter acesso a diferentes líderes e é muito legal ver justamente as semelhanças e diferenças de cada um também, que é o que eu quero abordar nesse vídeo. Mas vamos lá, como é que foi a dinâmica dessa aula, né? Não era só já chegar batendo papo com o CEO. Então, antes disso, o que eles planejaram foi justamente que a gente tivesse uma professora que liderasse a matéria, que foi a Betânia, e ela basicamente orientava a gente. Então, a gente tinha aulas em que a gente justamente treinava para entender a vida de um CEO, o que um CEO faz, e também conseguir estudar cada um dos CEOs que a gente ia conversar depois. As conversas com os CEOs foram numa sala de reunião mesmo, então era como se a gente tivesse uma reunião com ele, conversando e recebendo uma grande aula também, e podendo fazer perguntas e interações. Mas para isso a gente se preparava antes, então a professora instruía a gente a pesquisar sobre a vida do CEO, entender o que ele faz, entender sobre ele, sobre a vida dele, trajetória profissional, como que ele se comporta como CEO nessa instituição que ele está hoje, se ele já foi CEO antes e assim por diante. Então a gente ficava fuçando o LinkedIn, ia no YouTube, via matéria e filtrava para fazer um relatório sobre essa pessoa e planejar as perguntas que nós faríamos para eles no momento da entrevista da aula, certo? Então, basicamente, a gente tinha esse planejamento super importante e que dá muito aprendizado, porque a ideia era pensar que é importante a gente ter essa perspectiva de como montar perguntas e também passar uma boa impressão, que é algo importante, porque afinal de contas, se você está tendo a oportunidade de falar com o CEO, que geralmente tem uma agenda muito apertada, porque ele é muito disputado, muita gente quer falar com ele tem muitas coisas para fazer. Então, se você tem a oportunidade de estar ali, é importante que você passe uma boa impressão se você tem a oportunidade de falar. E justamente a gente treinava para isso. Então, a gente treinava como montar boas perguntas, que inclusive a Betânia passou pra gente, que seriam as golden questions, né? As perguntas de ouro, pra gente conseguir passar pro CEO e descobrir mais sobre a perspectiva dele da empresa, a visão de liderança e assim por diante. Então, a gente montava muitos grupos, tinha muitas dinâmicas de conversas dentro da sala com os alunos, nossos colegas aqui, amigos, que estavam participando junto, e a gente construía tudo isso, né? E acho que foi muito legal, assim, porque nessa construção
você vai inclusive valorizando ainda mais pessoas que você vê no jornal, em programas de TV, podcasts que entrevistam muito bem, porque você começa a ver que é um desafio entrevistar, fazer boas perguntas, fazer boas conexões. Não é trivial fazer isso, não é trivial você ter um bom gancho para puxar, ter uma pergunta interessante para fazer, não cair numa pergunta de sim ou não é importante também. Então, isso tudo foram coisas que a gente foi desenvolvendo ao longo da matéria e que ajudaram a gente a ter cada vez mais base para falar melhor com os CEOs e conseguir absorver ainda mais o conhecimento deles. E aí, na dinâmica que a gente tinha depois, na aula com o CEO, como que funcionava, né? Então, a gente chegava antes e tal, tinham pessoas nessa matéria que estavam aqui em São Paulo, então os CEOs todos vieram no IBMEC de São Paulo, mais especificamente foi na Faria Lima, que tinha uma estrutura maior para os alunos, pra gente fazer essa aula, e tinham alunos de outros IBMECs que fizeram online também, e aí tinha um sistema de TV e de transmissão na hora para eles fazerem junto, para conseguirem participar. Porque a maioria dos CEOs estão aqui em São Paulo, então meio que tem essa concentração. E aí a gente ficava na sala de reunião, o CEO chegava e também diretores do EMEC, coordenadores participavam, e a professora também, a Betânia, estava ali junto. E aí a gente começava, basicamente o CEO introduzia ali, poxa, quem que ele é, qual que é a trajetória profissional, contava da vida dele, da expertise que ele tem na empresa e assim por diante. Então, é um papo assim, né, para começar, e depois a gente puxava as perguntas. E é extremamente enriquecedor conseguir ter a perspectiva da mais alta liderança de grandes empresas como essas que eu mencionei, que a gente teve a oportunidade de falar. Porque o mais legal é que às vezes a gente acha, né, inclusive quando a gente tá na faculdade também entrando no mundo corporativo, a gente começa a se habituar mais com isso. E às vezes a gente pode ter uma impressão inicial de que o CEO, ou mesmo às vezes a gente tem até a impressão que o diretor, ou CEO principalmente, né, que é a maior liderança da empresa, é um pouco inalcançável, assim, né? Você fala, caraca, parece, nossa, é uma figura, assim, é tipo o Mickey Mouse do mundo corporativo, enfim, sabe? Então, fazendo um comparativo aqui mais simples. Quando você vê aquela pessoa falando, assim, inclusive contando partes da história de coisas que, poxa, teve dificuldade, às vezes não deu certo, ou desafios, coisas que enfrentou e falou, meu, como é que eu vou resolver isso? Ou quando começa a falar também as vitórias, enfim, quando começa a contar a história e conversar com a gente, você começa a falar, caramba, é um ser humano como a gente também, né? Claro que, enfim, vocês entendem, tem muitas diferenças, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que passou por situações, por exemplo, que a gente pode passar, ou que a gente já passou até para esse início de carreira, situações de ansiedade, etc. E que, de certa forma, também estão ali por um motivo moral, do tipo, meu, claro que eu quero ajudar estudantes jovens que estão aqui na faculdade e estão ou já ingressaram no mercado de trabalho porque já estão estagiando e tal, ou ainda vão, com certeza querem pegar perspectiva ali de carreira para conseguirem ter melhores instruções, então a pessoa por uma questão moral também quer estar lá para ajudar, né, no sentido educativo. E isso é muito legal porque a gente conseguiu entender a personalidade de cada um e cada um passava a sua perspectiva ali de liderança e todos têm um padrão mesmo de comportamento que o CEO tem que ter, apesar deles terem várias diferenças por serem de setores diferentes. Então, o que eu quero dizer com isso mais na prática? Todos eles, quando chegavam para conversar com a gente, você sempre vê que são pessoas que se comunicam muito bem. Muito bem. Todos os CEOs falam muito bem, eles falam de forma clara, eles explicam de forma firme, eles têm um posicionamento firme, tipo, não é uma pessoa que tá meio ali, vai dar uma gaguejada, vai ter dúvida do que ela tá falando. Não, ela é firme na fala dela, ela sabe o que ela tá dizendo, ela é confiante. Então, isso todos tinham em comum, por mais que fosse um CEO do setor bancário, né, mercado financeiro ou consultoria, saúde, varejo, tecnologia, todos eles falam muito bem, se comunicam muito bem. Dá pra perceber, claro, que tem CEOs que talvez na vida particular, até ou como pessoa, sejam mais extrovertidos e outros podem não ser tão extrovertidos assim. Mas ao mesmo tempo, isso não impede que todos tenham uma capacidade de comunicação muito assertiva, muito boa, tá? Além disso, CEOs, eles assim, são muito organizados. Então, até uma coisa que a gente pensava às vezes antes, né, que você fala assim, putz, CEO tem uma vida muito corrida, então é fácil do cara se atrasar. É claro que nós, como alunos, tínhamos que chegar antes, porque a gente já tem que estar lá quando ele for chegar. Ele é uma pessoa muito importante, a gente não pode, né, se atrasar para falar com ele e comer a agenda dele. Então, a gente já tinha que estar antecipadamente, mas ao mesmo tempo, era nítida a programação e o quanto que eles preparavam para estar lá. Então, tipo assim, geralmente batia o horário, assim, inclusive eles chegavam com antecedência, se era 7 horas, 6h30, 6h40, eles já estavam lá.
Então, quer dizer, chegavam com uma antecedência, geralmente, ou no horário correto, se programavam muito bem e queriam saber muito bem a dinâmica. Então, todos se preocupam muito em entender o ambiente, entender a dinâmica que eles têm que atuar. Ou seja, são pessoas muito bem preparadas e que estão ligadas no modelo e querem saber claramente o propósito daquela reunião. Quer dizer, se meu tempo é escasso, eu preciso ter clareza do objetivo do que eu tô fazendo aqui. Não posso chegar e, tipo, ser uma coisa largada. Então, isso ficou, inclusive, muito enfatizado para mim quando o CEO do Bradesco, Marcelo Noronha, ele já chegou, assim, quando ele chegou na conversa, ele já perguntava, pô, gente, e aí, quem que vai começar o papo? Quem que vai começar ali liderando, pra depois puxar as perguntas, pra depois eu falar? E aí, como é que vai ser? Ou seja, ele já estava pressupondo que tá tudo organizado. Se ele chegasse e não tivesse, ele ia ter uma expectativa muito quebrada ali, não ia ser legal. Então, de fato, a gente começa a perceber essas características, assim. Então, todo CEO tem muito isso, é um comportamento muito firme, uma comunicação muito assertiva, organizado, o cara se programa, assim, entende muito da empresa, muito. Então, tipo assim, é isso, o cara é a maior liderança da empresa dele. Tem que saber todas as empresas, tipo assim, o CEO do Bradesco. Meu, o Bradesco tem muitas frentes, não é só o banco de varejo que vai te permitir ter uma conta com cartão e fazer financiamento da sua casa e tal. Tem o Bradesco Saúde, Previdência, Seguro, Cielo é do Bradesco, aí tem, putz, eles têm corretora, aí tem o BBI, que é o Banco de Investimentos, tem a Asset, tem o Bradesco Private Banking, enfim, tem um monte, assim. Então o cara tem que saber um pouco de todas as empresas do grupo, tudo que tá acontecendo. Casas Bahia também é um grupo, tem o Ponto Frio, tem a Casas Bahia, tem outras empresas dentro. Enfim, então assim, a pessoa tem que entender muito da empresa dela, tem que entender sobre as áreas, tem que entender sobre os setores que tem, como ganha dinheiro, qual é o produto, qual que é o propósito, quem é o cliente. Então todos eles têm uma clareza muito grande de tudo isso, muito grande. E também é uma coisa muito relevante do CEO a gente pensar que ele tem que ser a pessoa também que reporta, no final das contas, as coisas da empresa por conselho administrativo da companhia. Então, o conselho administrativo, ele pode ser feito, por exemplo, por pessoas independentes que participam, ou enfim, pode ser alguém de dentro da empresa que também é do conselho, mas justamente o conselho de administração, ele ajuda a equilibrar os interesses dos diretores corporativos, do CEO, enfim, da alta liderança da companhia, com os interesses dos sócios investidores, que seriam os acionistas, tá? Então, basicamente, tem esse equilíbrio, essa intermediação, e o CEO precisa estar muito em contato com o conselho administrativo e também com investidores. Poxa, vou fazer rodada de captação de investimento no mercado, vou abrir capital na bolsa, o CEO tem que estar ali, em cima, liderando, e ele vai ter que responder, principalmente para investidores, assim por diante. Então você vê que são pessoas que têm que estar muito preparadas, têm que entender muito dos números da companhia. Então a gente via pessoas que tinham uma noção muito plena dos números da companhia. Por exemplo, o Eduardo Alcalay, do Bank of America, super incisivo com isso. Mesmo a Giane, que é CEO do Grupo Fleury e que é médica, né, cardiologista, tem uma formação absurda. A mulher fez pós em Harvard, MIT e Yale, tudo. Cardiologista formada na USP, e assim, são super incisivos, sabem os dados certinhos, o número na risca. Paulo Moll, também da Redditor. O cara falava o número assim, preciso, com vírgula de tudo. Então, assim, é uma pessoa que de fato é muito preparada. Então, assim, pra você conversar, pra você ter um papo, você tem que estar preparado também pra estar nesse nível, tá? Então é um ponto bem relevante. Ensinamentos, lições aqui que a gente teve nessa aula que eu gostaria muito de passar pra vocês que a gente teve ao longo do tempo, assim, eu acho que eu quero passar aqui alguns e talvez eu esqueça e até querer falar depois de outros. Uma coisa muito importante que vários deles mencionaram, porque é claro que cada CEO também às vezes vai justamente dando lições de acordo com o setor que tá, a empresa e o contexto, isso é ótimo porque também se pode expandir para outros lugares, mas tem ensinamentos que de fato são pra carreira, pra vida de forma geral. E tem uma coisa que, assim, tanto o Renato Franklin, que é o CEO da Casas Bahia, quanto o presidente do Google Brasil, que é o Fábio Coelho, eles mencionaram muito isso, assim, depois outros CEOs também passaram por isso. Que é pensar o seguinte, inclusive o Fábio fala que carreira não é você ir do ponto A pro ponto B. Carreira é sobre você desenvolver uma série de competências ao longo do tempo e se relacionar com as pessoas nesse processo. Então, muita gente entende, às vezes, carreira como uma coisa linear. É tipo assim, eu vou entrar na empresa, aí eu vou entrar como estagiário. Aí eu preciso ter o objetivo de ser promovido, me tornar analista júnior naquela área. Aí depois, eu vou querer batalhar mais para ser promovido de novo, virar analista pleno e tal. Mas, ao mesmo tempo, às vezes as pessoas acabam não tendo a visão mais holística da coisa.
Então, às vezes, começam a ficar muito num quadradinho, na parte linear de A para B, A para B, e começam a não perceber que você pode fazer N coisas diferentes. Por exemplo, o Renato Franklin, que é CEO da Casas Bahia, ele já trabalhou na Vale, com mineração, né, porque a Vale é minerador. Ele já trabalhou na Movida, que é de aluguel de carros, e hoje ele é CEO da Casas Bahia, que trabalha com eletrodomésticos, entre outras coisas. Então, quer dizer, se você fosse ver só pelo produto de cada empresa, você até se perguntaria como que as coisas batem. Você fala, meu, como é que bate, né? Como é que se encaixa em tanto? Mas é porque tem certas skills, habilidades que você vai desenvolvendo e competências que você consegue replicar para diferentes mercados e produtos. Então, o raciocínio lógico, isso todos os seus aqui mostraram, o seu raciocínio lógico, sua capacidade de pensamento crítico, de se relacionar com as pessoas, soft skill de você ter uma boa audição, ouvir, pensar, ter essa postura de líder, isso vale para qualquer setor. Então você às vezes pode ir de mineração para aluguel de carro, para eletrodoméstico, para financeiro, e sim, às vezes vai funcionar, vai dar certo. É claro que nem sempre dá pra fazer umas voltas tão doidas, mas dá pra fazer também. Se você tem ótimas competências, desenvolveu ótimas competências na jornada e você não precisa, às vezes, querer dar um passo maior que a perna. Até porque, se você não aproveita o que tá ao seu redor, às vezes você acaba perdendo fases muito importantes. Por exemplo, isso é uma coisa até que na minha vida pessoal eu tava pensando muito, assim, sobre carreira, etc. Que é o seguinte, conforme você vai subindo, né, no cargo, então se for de estagiário para analista júnior, vai subindo, você vai ficando mais especializado naquela área em específico. Mas ao mesmo tempo, depois, fica um pouco mais desafiador para você fazer uma transição. É como se você, depois quando quisesse mudar, fosse logo uma transição de carreira, que parece ser uma coisa muito maior. Então, na fase de estágio, é muito mais fácil você mudar de uma empresa para outra, de uma área para outra que talvez não tenha tanto a ver, mas você consegue ainda ter essa experiência se você tiver soft skills boas e também habilidades de hard skills ali legais. Então, assim, você consegue muito mais ter uma flexibilidade no seu trabalho, na carreira, quando você tá nessa fase mais inicial. E conforme você sobe, já fica um pouco mais difícil, porque daqui a pouco, se você é gerente numa área e quer mudar para uma outra muito diferente, você vai começar, a pessoa da outra área vai começar a falar, putz, meu, pra eu te puxar aqui, sabe, eu não posso te puxar num cargo a menos do que você já tem, e no cargo que você tem, se você vier para o mesmo equivalente dessa área, ou seja, se você era gerente financeiro, você quer virar gerente de marketing, você teria que ter uma prévia experiência em marketing para liderar a equipe muito maior do que você tem, e aí não bate. Então, justamente, é importante a gente aproveitar a fase que a gente tá. Porque, dependendo do nível que você tá, é muito mais fácil você circular, mudar e você ser uma esponjinha que vai absorvendo as informações e conteúdos sem talvez ter direto tanta pressão de ter logo que responder para um monte de gente, dever informação para um monte de gente, assim por diante, certo? Então, às vezes, a gente precisa olhar um pouco com esse lado. É até uma coisa que eu tava pensando, até quando o Fábio Coelho falou sobre o olhar ao redor e se relacionar com as pessoas ao seu redor. Que assim, poxa, desde a escola, eventualmente, às vezes a gente não aproveita as oportunidades. Tipo, às vezes você tá na escola, você tá na fase do ensino médio, prestar vestibular, tá indo pra essa fase, e aí, ao invés de você pensar em estar aproveitando os seus professores que estão ao seu redor, que às vezes podem ter tido várias experiências profissionais diferentes e podem ter várias experiências legais, conhecer pessoas de mercados diferentes que possam te indicar pra conversar. Ao invés de você pensar em coisas assim, você fica com uma cabeça muito de quero passar, quero entrar na faculdade, quero passar, quero entrar na faculdade, pronto, e aí você só fica olhando pra frente, você não olha pro que tá ao seu redor. E a mesma coisa depois, porque aí você chega na faculdade, aí ao invés de você olhar o que tá ao seu redor com professores, com amigos, pessoas que podem ali ser um ciclo de relacionamento muito bom pra te impulsionar, que podem te ensinar muito e te fazer ter muitas conexões boas, às vezes você esquece e começa a pensar, não, agora arranjar estágio. Aí você esquece de conversar com aquele professor que às vezes tem uma consultoria e pode te dar uma mega bagagem, direcionamento, experiência, você esquece de aproveitar essa jornada. Então é algo que ficou de lição aqui, que eu acho que é muito, muito importante e relevante, sem sombra de dúvidas. Além disso, acho que tem outros pontos muito legais que foram trazidos pelos CEOs, muito. Gostei muito, assim, por exemplo, a Heloísa da McKinsey, nossa, foi muito legal, assim, porque quando ela foi falar com a gente, ela depois tinha que pegar um voo para ir para Nova York para um evento. Então, quer dizer, é isso, você tem que estar sempre se programando, planejando, e a rotina é muito insana. E a McKinsey é uma das maiores consultorias do mundo. Então, assim, eles são uma consultoria que são contratadas por muitas grandes empresas. Quer dizer, sei lá, o Itaú pode contratar a McKinsey, o Bradesco, inclusive, outras várias instituições, sei lá, Coca-Cola, enfim.
Então, é uma instituição de referência. E uma das coisas que a Heloísa, inclusive, fez foi passar muito case pra gente, case prático, né? Então, consultoria tem muito isso. Você lida com clientes, você tem que apresentar projeto, e aí você vai ter um monte de história pra contar. E uma das histórias que ela contou, que foi muito boa, é que ela contou que teve uma vez que teve um cliente de uma empresa, assim, relativamente grande, mas ela não podia entregar o que era, porque tem uma questão de sigilo. E aí ela disse, poxa, a gente tinha que fazer um trabalho pra ele, e ele era de uma empresa com um ramo de botas, calçados, e ele queria que a gente fizesse uma projeção sobre a demanda de botas a longo prazo, né? As pessoas comprando botas, então uma projeção de demanda, enfim, beleza, pra ele ter uma noção de quanto valeria a pena deixar em estoque desse produto. E aí fizeram uma reunião e foram apresentar pra ele como que era esse estudo. Mas o que aconteceu? Ele era uma pessoa, assim, bem firme, assim, e um pouco mais cabeça dura, digamos. Então não era fácil convencer ele de outras ideias. Ele era um pouco, tipo, a minha opinião tá muito mais certa e, tipo, você não vai me convencer tão fácil assim. Então, quando eles foram apresentando a projeção, ele falava, mas eu acho que esse estudo não tá certo, acho que vocês estão errados. Não se convencia. E eles falaram, putz, então vamos ter que redesenhar isso aqui e fazer outra reunião pra convencer que faz sentido o estudo que a gente fez. Aí o que eles pensaram em fazer? Falaram assim, pô, ao invés da gente ficar forçando a informação pra ele, tendo em vista que ele é um pouco mais controlador, vamos fazer ele se envolver no processo. Então o que eles fizeram? Pegaram o mesmo gráfico que eles tinham feito da projeção de demanda por botas a longo prazo e fecharam uma parte do gráfico. Então mostrava uma leve tendência do gráfico e tampava uma parte. E convidava ele na reunião para falar o que ele achava que ia acontecer no restante do gráfico. Como que você acha que vai ser o comportamento do restante do gráfico? Ele desenhava, eles abriam a telinha e falavam, você acertou, tá certo? Então convidavam ele para interagir e faziam com que ele tivesse comprado com a ideia, justamente porque aí, se ele tivesse ali afirmando o processo e participando, ele seria muito mais convencido. Então, quer dizer, foi uma lição muito legal, né, no final das contas, de tipo, como a gente precisa ser criativo também, entender como lidar com as pessoas, porque no final das contas, independente da empresa, você sempre tá lidando com pessoas, o seu consumidor final é uma pessoa, por mais que ele esteja através de uma empresa, ou seja ele mesmo abrindo conta ou comprando alguma coisa, é sempre uma pessoa. E quanto mais você entende pessoas, melhor você executa os processos. Isso mesmo se você estiver numa área para vender para o consumidor final, porque tem área que é ligada direto com o consumidor final, ou tem áreas que você vai ter que se relacionar com pessoas dentro da sua empresa, mas que exigem que você também tenha esse nível de criatividade. E aí também tem uma outra questão muito legal aqui que a Heloísa passou pra gente, que é a questão de ética, né? Porque ela falava assim, poxa, a gente é uma consultoria que a gente pode eventualmente dar consultoria para concorrentes. Tipo, você pode pegar um banco X e o Y, eles são grandes concorrentes, e você tá fazendo ali, e tem consultores olhando para um, tem consultores olhando para outro. Então precisa ter um lado muito ético dessas instituições que estão sendo clientes terem a consciência de que você não vai disseminar informação de forma alguma do que cada uma tá fazendo. Precisa ter um sigilo e uma ética forte. Eles têm uma preocupação enorme com isso, por isso que eles são tão grandes e têm tantos clientes há tanto tempo e instituições muito grandes há anos trabalhando, quer dizer, tratando os serviços deles justamente porque eles têm essa ética muito irrigada da empresa, tá? E uma outra coisa muito legal também que aconteceu, né? A gente teve, por exemplo, ali com a Redditor, o Paulo Moll, né? É muito legal, na verdade, ver o perfil. Eu vou até abrir aqui pra falar do perfil. Por exemplo, o Paulo Moll, a gente tava estudando sobre ele e falava, poxa, ele tem bem perfil de médico, né? Porque a Redditor tem vários hospitais e também tem um convênio médico, enfim. E tem um ponto de que o CEO acaba representando muito o business. Então, tipo, ele tem a seriedade, a plenitude que parece de um médico, que é justamente que ele tem que conviver muito ali no business dele, inclusive a família dele é cheia de médicos, os pais são médicos, os irmãos são médicos, e ele é do lado mais administrativo, e a Redditor é uma empresa familiar, que começou com o pai dele, e foi crescendo cada vez mais, e o pai dele era um médico, mas um empreendedor também super, assim, justamente que corria muito risco e botava a mão na massa mesmo, e de fato eles fizeram coisas incríveis, então eles são donos lá da rede do São Luís, enfim, gigante, fizeram muita coisa na pandemia, eles têm instituto de pesquisa, então eles são fortíssimos, e é muito legal que a gente consegue ver essa imagem sendo passada de cada CEO. Então, por exemplo, também o Eduardo Alcalay, que é o CEO do Bank of America Brasil, você vê que ele tem bem a postura de banqueiro, sério, que quer passar credibilidade, porque mexe com o dinheiro das pessoas e tal, vem de uma instituição financeira também que é dos Estados Unidos, então internacional, enfim. O Renato Franklin, que é da Casas Bahia Varejo, você vê que ele é o cara, uau!
facilmente, se você chamar ele para um churrasco, ele vai, assim, ele é um cara super extrovertido, vendedor, que fala com todo mundo, conversa com todo mundo, tem um linguajar muito ali da galera, digamos, então ele não é o cara mais formal do mundo, às vezes ele soltava os palavrões e tal nas conversas e era super legal, porque justamente tem esse jeito mais descontraído que vem dessa energia, essa essência do varejo de venda, de atrair o consumidor, de tratar bem as pessoas, etc. Na McKinsey, a Heloísa, poxa, uma grande mãe também, ela é mãe de 3 filhos e dá pra perceber como ela tem esse espírito materno que ela leva pra muitas coisas, isso é ótimo, quer dizer, ela tem muito essa questão de tipo, poxa, eu quero te ouvir, te ensinar de coração e eu quero que seja um ambiente leve. Eu também sou uma pessoa muito inteligente, muito séria, então ela é uma pessoa muito séria, muito inteligente, mas não séria do tipo de ficar com cara séria, mas no sentido de passar confiança e credibilidade, né? E na Rede D'Or a gente viu o Paulo Moll, como eu falei, no Bradesco, o Marcelo Noronha, que justamente já chegou ali querendo saber como é que tava tudo certo, etc. E que é uma pessoa que tem um raciocínio lógico excelente, os números na cabeça, é uma pessoa que passa muita credibilidade. Quando você vai perguntar pra ele, ele geralmente já começa falando seu nome, porque ele gosta de gerar esse relacionamento com as pessoas e também ter esse contato próximo. Então, tem muito essa pegada que você imagina de um cara de banco mesmo. E no Google, o Fábio Coelho, né, ele chegou e assim, às vezes você pensa que a pessoa de tecnologia é muito introspectiva, né, é grande, mas ao mesmo tempo, depois quando ele começa a falar, você fala, caraca, ele é super comunicativo, etc, que é justamente uma característica muito importante pro CEO, e ele tem muito isso, e esse feeling de lidar com as pessoas, e sempre falou como ao longo da carreira dele, foi importante esse feeling de lidar com as pessoas, entender como é importante você ouvir, você dar atenção e como eventualmente você pode transformar um time, uma equipe que tá ruim, se você parar pra ouvir as pessoas e de fato se tornar uma boa liderança pra elas. Ele inclusive deu um exemplo de uma empresa, ele foi chamado pra trabalhar uma vez e que tava assim um caos, e ele teve que ir entrando e entendendo o ambiente. E ao invés de querer já chegar mandando e fazendo coisas, ele primeiro queria ouvir todo mundo. Então ele literalmente sentou com cada pessoa, conversou, se abriu, e isso fez uma diferença absurda. E os resultados que ele entregou depois foram absurdos. Foi muito legal, ele abriu o Gemini do celular dele e começou a, tipo, fazer coisa com o Gemini na sala. Tipo, Gemini, me fale qual é a cor daquele vaso, daquela planta. Aí o Gemini contava tudo do vaso da planta. Genial, né? Já chegou com o tablet do Google, o celular do Google, tudo, enfim. Então, assim, uma experiência incrível, né? Fleury também com a Jane. Poxa, eu queria já fazer uma consulta com ela na hora, mandar uns exames pra ela, porque é genial, né? Uma mulher incrível. E é engraçado porque ela sempre também teve um perfil um pouco mais... Ela conta, né? Que ela sempre teve um perfil muito mais de pesquisa. Então, ela começou no Fleury, inclusive, e a carreira dela foi muito voltada pro lado de pesquisa. Nem tanto de atendimento do paciente ali. Também teve isso, né? Mas, ao mesmo tempo, ela gostava muito de participar do departamento de pesquisa, de estudo, em cardiologia, outras áreas e tal. E ela foi crescendo a partir disso no Fleury, até se tornar CEO. E ela conta muito também, que é uma coisa muito bacana, é o fato dela ser médica e estar nessa empresa como CEO, numa empresa que, com certeza, tem que lidar com muita gente do ramo da saúde, né? Porque às vezes tem um pouco essa coisa que o médico não é tão fácil e ele fala, putz, não, eu que estudei isso, eu tô mais certo e tal. E ao mesmo tempo ela consegue ter essa abertura com esse público e também consegue ter ali um contato muito bom com os investidores, porque ela é extremamente estudiosa e sempre procurou entender muito do ramo corporativo. Então é muito admirável, assim, todos esses CEOs, e é muito legal você ver essa experiência, assim, é algo muito marcante, é muito marcante você poder falar com a pessoa e depois tirar foto, e depois chegar perto ali e perguntar, enfim, é algo muito legal e com certeza, assim, muitas vezes tem uma visão prévia, né, que a gente acha que é meio preto no branco, que é assim, assado, e quando você chega lá, você fala, caramba, que legal, cada vez era diferente, e por mais que fossem sempre CEOs, por ser cada empresa diferente, contexto diferente, você vê assim, você pode ter trajetórias profissionais extremamente distintas e perfis distintos e mesmo assim ter o mesmo cargo em diferentes instituições e ser uma ótima pessoa. Tipo assim, cada um tem a sua personalidade, tem o seu perfil e nem por isso não faz um melhor que o outro como CEO, assim por diante, todos são muito bons nas suas instituições, nas suas empresas e certamente uma matéria que marcou demais, demais o curso de economia, de fato foi extremamente importante. Quer dizer, espero que o IBMEC consiga perpetuar cada vez mais essa matéria que é extremamente especial para todos os alunos. E bom, pessoal, se vocês quiserem que eu fale mais, inclusive, sobre ensinamentos dessa matéria, tem muito mais coisas, tá? Tem muito mais coisas. Não consegui nem lembrar tudo para passar aqui. Mas se vocês quiserem, a gente traz um próximo vídeo. E não se esqueçam de compartilhar, comentar, curtir, deixar seu famoso like, que é sempre importante para esse conteúdo crescer e chegar em mais pessoas. Beijo pra vocês, até o próximo conteúdo.